Isso sim é um clássico, né? É uma maquiagem que nunca sai de moda e eu vou te dar dicas muito importantes para acertar na hora de fazer. Oi gente, eu sou a Paty Vidal e eu trouxe essa maquiagem aqui pro canal porque ela é extremamente clássica e chique, né? É difícil encontrar uma pessoa que não goste desse tipo de maquiagem. É verdade. É sim. E apesar de ser simples de fazer, porque eu não vou usar nenhuma sombra, não vou usar lápis, mas ela não é tão fácil assim de executar, tá? Porque tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. É, tá bom. Por exemplo, se você reparar, eu não fiz um mega delineado super gigante, o gatinho bem puxadinho. E logo eu vou te explicar o porquê. Bom, a pele não tem segredo, né? Eu vou fazer como eu costumo fazer sempre. Já tem outros vídeos aqui no canal mostrando como é que eu faço a minha pele. Ela já tá limpa e hidratada. Então, hoje eu vou fazer um passo a mais. Como o dia tá muito quente e eu tenho uma tendência muito grande a ter a pele oleosa, eu vou aplicar um fixador de maquiagem antes de fazer a pele. Isso vai fazer com que a minha maquiagem dure intacta por muito mais tempo. Geralmente o fixador é um produto que a gente costuma aplicar depois da maquiagem pronta, né? Mas eu, às vezes, quando eu quero reforçar a durabilidade da minha make, eu aplico antes de fazer a pele. Agora eu venho aplicando o primer. Aplico só um pouquinho com a ponta dos dedos. E agora eu venho aplicando a minha base em todo o rosto. E eu sempre gosto de terminar usando a esponjinha, eu sou muito viciada na esponjinha, então olha, ela tá úmida, tá bem fofinha e eu venho dando leves batidinhas, tá? Mas bem leve mesmo, eu não quero tirar essa base, eu só quero tirar qualquer marquinha que o pincel tenha deixado. Ok. Não esquece de levar até o pescoço, tá? Agora eu aplico um corretivo ali no formato de triângulo e venho com a esponjinha para dar acabamento. Como vocês sabem, eu gosto muito de usar pó translúcido, então eu venho com o meu pincel de pó e venho selando a minha pele. Olha só o rosto, depois de aplicar a base e o pó, como que ele fica chapado, né? Só de começar a aplicar o contorno aqui do lado, olha só a diferença que já dá no rosto. Então eu venho ali aplicando o contorno em pó nas laterais do rosto para devolver a profundidade. O blush eu aplico dando leves batidinhos aqui na bochechinha mesmo e depois, olha, só com o que sobra no pincel eu dou uma leve esfumadinha, que é para ele não ficar tão concentrado. E agora, iluminador. Eu gosto de aplicar iluminador aqui também no topo do nariz. E aqui no arco do cupido. Agora, para fazer as sobrancelhas, eu sempre começo penteando com escovinha. Se você não tiver uma escovinha dessas assim, você pode usar uma escova de dente velha, separa ela só para isso. Porque a escova de dente serve muito bem para pentear a sobrancelha. É verdade. Eu vou usar esse corretivo da Kryolan, a cor dele é o D15 e é com ele que eu vou preencher as minhas sobrancelhas. Apesar de ser um corretivo, ele é perfeito para fazer a correção das sobrancelhas. Bom, então agora vamos fazer o delineado. Eu poderia aplicar uma sombrinha marrom aqui no côncavo, por exemplo, mas nessa maquiagem eu não quero aplicar sombra nenhuma, nem em cima e nem embaixo. Vai ser só o delineador e os cílios postiços. E aí você poderia escolher, né? Você pode fazer com a caneta delineadora, porque eu sei que muita gente gosta de usar caneta, porque ela é mais prática mesmo. Mas quando eu quero fazer um delineado bem pretinho e com a pontinha mais bem feitinha, mais fininha, eu gosto de usar delineador em gel. Eu poderia usar um pincel como esse aqui que eu usei para preencher a sobrancelha. Ou então um pincel desse tipo aqui, ó, que tem a ponta bem fininha. Isso daqui é um pincel de manicure, é um pincel de decorar a unha. Eu pego o delineador em gel, tiro o excesso ali no potinho mesmo, ou então no dorso da mão. E venho fazendo primeiro todo o corpo do delineado, antes de puxar o gatinho. Em mim eu sempre faço um delineado bem fininho, tá? Porque olha, quando eu tô de olhos abertos, o meu espaço de pálpebra fica bem pequenininho. Então se eu fizer um delineado grosso, o que vai acontecer é que de olhos abertos só vai dar pra ver um espaço preto aqui, não vai dar nem pra perceber que é um delineado. Além disso,
costuma carimbar, olha, porque quando eu abro os olhos, principalmente se eu olho um pouco mais pra cima, acaba encostando com essa parte aqui de cima, acaba manchando, então isso não fica bonito. Pro meu tipo de olho, é interessante fazer um delineado bem fininho. E na hora de puxar o gatinho, pra mim não dá certo puxar um gatinho muito grande por causa do formato do meu olho mesmo. Por isso que é tão interessante você se olhar no espelho e testar. Faça tipos de maquiagem diferentes pra você ver o que é que funciona, o que é que não funciona. E pra mim, um gatinho muito puxado, muito grandão, eu não acho que fica bonito. Principalmente porque, olha, eu tenho uma dobrinha aqui, eu tenho essa pele que faz uma dobrinha, então se eu faço um gatinho em cima dessa dobrinha, um gatinho muito grande, não fica bonito, ele não vai ficar retinho, então por isso que é muito importante você se conhecer. É mesmo, é? É claro. Se você tiver um olho amendoado, com a pálpebra toda esticada, com muito espaço de pálpebra, aí sim você pode fazer o tipo de delineado que você quiser. Mas não é o meu caso, eu tenho que respeitar as minhas características e fazer algo que vai me ajudar, né? E não me atrapalhar. Agora eu dou uma olhadinha aqui, aonde que tá o final da minha sobrancelha, e essa vai ser a minha medida para saber aonde que eu tenho que puxar esse gatinho. Isso não quer dizer que eu vou puxar diretamente ali para o final da minha sobrancelha, mas é importante ter algum elemento como referência, isso vai te ajudar bastante. Sempre que for preciso, você vai pegando mais produto e vai consertando onde for necessário. E agora, para consertar essa pontinha, para deixar ela bem fininha, eu vou pegar um pouquinho de corretivo, um pincel bem fininho assim, ó, achatadinho, só um pouquinho mesmo do corretivo, tá? Pode até tirar o excesso, para deixar essa pontinha bem fininha e sem excesso de produto. E vem limpando aqui, como se fosse uma borrachinha. Esse pincel tem que ser bem firme, tá? E bem achatadinho. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Primeiro eu faço todo o corpo do delineado antes de puxar o gatinho. Agora eu vou olhando o outro olho para eu ter noção se eu tenho que fazer ele mais fininho ou mais grossinho, que é para tentar deixar o mais parecido possível. Puxo o gatinho, faço primeiro o esboço e depois venho preenchendo. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou limpar essa pontinha para deixar ela bem fininha. Eu vou dar só uma leve engrossadinha nesse aqui, porque o outro tá mais gordinho, então eu vou tentar deixar um pouquinho mais parecido. Gente, o delineador ele não pode estar seco, tá? Se for um delineador em gel, como esse aqui que eu tô usando, se ele tiver seco, se ele tiver mais velhinho, ele vai endurecendo e fica super difícil de fazer o delineado porque ele não desliza. Então, se ele já tiver sequinho, muito pastoso, você tem que usar um diluidor, tá? E aí ele vai ficar bem novinho. Pronto, olha, ele tá completamente igual dos dois lados, não. Mas, gente, relaxa, tá? Porque, olha, ninguém é completamente simétrico, ninguém é completamente igual dos dois lados, então por que que nosso delineado tem que ser, né? Então calma, relaxa, desde que esteja bonito, esteja harmônico, já tá ok. E agora eu vou colar os cílios postiços, e isso vai fazer com que o acabamento do delineado fique mais bonito ainda. Ó, apliquei a colinha aqui em toda a haste dos cílios, deixei secar um pouquinho, peguei a pinça e vou colar. Começo colando pelo meio e depois eu colo o cantinho interno e depois o cantinho externo com a ajuda da pinça, tá? A pinça facilita muito. Agora eu vou passar bastante máscara de cílios. Aqui, ó, nos meus cílios naturais, tá? Não precisa passar nos cílios postiços, não. É só nos meus cílios naturais para deixar eles bem pretinhos e grudarem nos cílios postiços. Vou usar a escovinha, olha, aquela mesma que eu penteei a minha sobrancelha para tirar essas partezinhas que ficam empelotadas.
E agora eu vou aplicar o batom vermelho. Eu escolhi esse vermelho aqui, que ele é um pouco mais quente, ele tem um tom assim um pouco mais queimadinho. E para aplicar um batom vermelho, ele tem que estar muito bem certinho, muito bem contornado. E nesse caso aqui eu não vou usar lápis, tá? Só o batom mesmo. Mas para que ele fique muito bem passadinho, eu vou precisar de um pincel. Para aplicar no lábio de baixo, eu sempre uso o pincel bem deitadinho. Quando eu vou aplicar no lábio superior, aí sim eu gosto de usar mais a pontinha do pincel. O batom vermelho, quando ele não é aplicado na quantidade suficiente, olha só a diferença de tonalidade que dá. Aqui embaixo eu passei bastante, passei o necessário, né? E aqui em cima, como eu tô começando a aplicar, ele tá meio rosado. Então é por isso que é importante ir construindo camadas até ele ficar num tom vermelho que ele deveria ser. Se por acaso acontecer de borrar um pouquinho esse batom vermelho, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai pegar aquele pincel fininho, achatadinho, vai pegar um pouquinho de base, pode tirar o excesso e vem limpando. Dá uma checadinha pra ver se não sujou os seus dentes, porque batom vermelho é danado pra sujar. Pra garantir, você pode pegar um pedacinho de papel, ó. Pronto, olha, agora não vai sujar seus dentes. Tô aplicando o spray fixador de novo. E tá aí, gente, uma maquiagem extremamente clássica, né? E me fala a verdade, não é difícil de fazer. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e que as dicas sejam super úteis pra você. Então se você ainda não deixa seu like, deixa lá, por favor. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, porque eu faço esse conteúdo com muito carinho pra você, tá? Então um beijo e tchau!